Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho, a leitura da Palavra do Senhor. Nós estamos caminhando para o final, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos ler o capítulo 15, que fala da ressurreição de Cristo, fala da nossa ressurreição. Acho que só falta mais 2 capítulos, esse e o capítulo 16. Então, vamos orar para a gente continuar, para a gente dar continuidade a essa leitura. Amém? Seja muito bem-vindo a você que vai assistir a live ao vivo comigo e você que vai assistir essa live gravada através do Instagram ou do canal do YouTube. Eu peço sempre que você que não é inscrito no canal se inscreva ou deixe seu like lá para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mantenha ele no ar, distribuindo para mais pessoas, Pessoas que não são do nosso círculo precisam ouvir a palavra. Então curta lá, comente, compartilhe, deixe lá, se inscreva lá no canal para que o conteúdo fique no ar, que o YouTube mantenha esse conteúdo no ar. Amém? Vamos orar então para iniciar a live. Pai querido, Pai de amor, gratidão. Graças te dou por mais um dia de vida. Graças te dou em poder contemplar a tua criação, por poder contemplar a tua face todos os dias da minha vida. Porque o Senhor, as suas misericórdias, Pai querido, se renovam a cada manhã, a cada dia em nossas vidas. Gratidão, Senhor, gratidão porque que seria da minha vida sem a tua presença? Que seria da minha vida sem poder estar me deleitando, na tua palavra? Porque através dela o Senhor fala comigo. Pai querido, derrama o teu Santo Espírito em minha vida para que esse conteúdo seja falado, que todos os comentários que forem ditos aqui estejam de acordo com a tua palavra. Abra, Senhor, o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração, para que recebamos a palavra com amor e guardemos em nosso coração. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá, vamos ler o capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito, muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam,
que não há ressurreição de mortos? Alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, tendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E como e com que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhes dá corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém, uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas.
Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Como isto quer dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu orgulho? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. Aleluia por essa palavra, aleluia por esse capítulo. Paulo, ele nos convida a mergulhar na verdade central do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Esse capítulo é um pilar fundamental da nossa fé, ressaltando a importância da ressurreição e a sua implicação na nossa vida diária. Eu fiz algumas reflexões sobre esse capítulo e nos dias de hoje é uma oportunidade que nós temos de renovar nossa esperança e fortalecer a nossa fé. É importante refletirmos nesse capítulo para os nossos dias, porque ele nos dá a oportunidade de renovar a nossa esperança e fortalecer a nossa fé. Paulo nos lembra que a ressurreição de Cristo e o alicerce do Evangelho, ele está sempre nos lembrando sobre a nossa fé, sobre nos alicerçarmos, sobre alicerçar a nossa fé no Evangelho. Por isso é tão importante a leitura da palavra. Por isso é tão importante alimentarmos o nosso espírito através das Escrituras. É aqui que a gente consegue ouvir a voz do Senhor. É aqui que a gente consegue ouvir o Senhor falar aos nossos corações.
E Paulo nos lembra que a ressurreição de Cristo fala disso, né? A ressurreição de Cristo é o alicerce do Evangelho. Isso é o alicerce do Evangelho. A gente precisa viver o Evangelho seguindo o caminho do Senhor, olhando para o alto, olhando para a cruz e crer na ressurreição. Nós precisamos crer na ressurreição. Essa é a verdade que transforma tudo ao nosso redor. Quando a gente entende que a nossa casa eterna é no céu, junto ao Pai, os nossos problemas aqui ficam um pouco menores, porque a gente sabe que aqui a gente está como peregrino. A nossa residência fixa está lá na eternidade, junto ao Pai. Então, o cerne do Evangelho é a ressurreição de Cristo. Precisamos crer nisso. A ressurreição de Cristo, ela nos dá certeza de que a morte não é o fim. Como é tremendo isso, né? Nós cristãos que temos essa fé inabalável, essa convicção na eternidade, em nossa salvação, nós sabemos que a morte não é o fim. E que em Cristo é que há a promessa de vida eterna. Então, quando cremos em Cristo, quando recebemos... Deixa eu tirar o som aqui, gente. Quando recebemos o Evangelho, colocando o cerne do Evangelho, a ressurreição de Cristo, a gente entende que a morte física nesse mundo não é o fim. Não é o fim, mas em Cristo a promessa da vida eterna. E isso muda a nossa perspectiva sobre a vida e sobre a morte. Nós podemos enfrentar os desafios, as dificuldades, com a confiança de que, assim como Cristo ressuscitou, também ressuscitaremos. É essa certeza que a gente tem, que eu tenho. Ele ressuscitou e nós iremos ressuscitar também. Ele voltará e nós teremos um corpo glorificado e iremos para junto do Pai com ele. E além disso, a ressurreição, ela nos inspira a viver com propósito. Gente, isso é tremendo. Por isso que eu digo que o cerne, o centro do Evangelho, é crer na ressurreição, é olhar para a cruz, é entender que Cristo morreu por mim e por você, mas ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele voltar, ele nos dará corpos glorificados. Nós teremos corpos incorruptíveis e nós viveremos ao lado do Pai, no céu, nas regiões celestiais. Por isso, a ressurreição nos inspira a viver o propósito. Sabemos que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Cada ato de amor, cada palavra de encorajamento, cada esforço para espalhar o Evangelho tem um valor eterno. E isso nos motiva a sermos firmes e constantes, dedicando-nos à obra do Senhor com alegria e paixão. Então, tudo, absolutamente tudo que fazemos aqui nessa terra, divulgando a palavra do Senhor, que fazemos aqui nessa terra, encorajando o nosso irmão, levando o plano da salvação, falando da vida eterna, da ressurreição, tudo nos motiva Nós somos motivados através desses atos a nos dedicar mais e mais à obra do Senhor, porque a gente sabe que Ele vai voltar e que a gente
que Ele vai glorificar o nosso corpo e que nós estaremos junto ao Pai. Então isso nos anima, nos encoraja, nos fortalece. Paulo, ele nos lembra também nesse capítulo da transformação que a ressurreição traz. Nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis. Essa promessa nos dá esperança de um futuro glorioso, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Não haverá mais nada, não haverá nada de briga, inveja, sentimento ruim nenhum. Haverá. Então nós podemos viver com a expectativa de um novo começo, onde a perfeição e a paz reinarão. Como é tremendo, né? Sabemos de que temos a vida eterna, vamos estar junto ao Pai e que vai nos trazer, né, que a gente pode viver essa expectativa enquanto a gente espera a volta do Senhor, sabendo que a gente terá um novo começo, sabendo que a perfeição e a paz vai reinar nas regiões celestiais, no céu junto ao Pai. E isso é tremendo, isso nos anima a continuar a trajetória junto ao Pai, buscando, clamando, lendo a palavra, em oração, fazendo bem, amando o próximo, ajudando a nossa comunidade de fé, porque a gente sabe que a gente tem uma recompensa muito maior. Apesar de vivermos nesse mundo, nós estaremos junto ao Pai, nós estaremos vivendo a vida eterna, né? Porque não há morte, para a gente não há morte. Além disso, a vitória sobre a morte nos liberta do medo. Podemos viver corajosamente, sabendo que Jesus venceu a morte e nos deu a mesma vitória. Essa coragem, ela nos capacita a enfrentar as adversidades com fé inabalável. É isso que acontece verdadeiramente quando a gente entende que os nossos corpos serão glorificados, que a morte física não é o fim, que o Senhor voltará e nossa estadia aqui nesse mundo, nós somos peregrinos, nós estamos aqui, mas a morte física para a gente não significa nada. A gente só vai tomar posse da nossa vida eterna, que é estar na presença do Senhor. E isso nos capacita, nos dá coragem a enfrentar as adversidades com fé inabalável, com ousadia, porque nós temos essa certeza. A ressurreição, ela nos chama a compartilhar essa esperança com o mundo. Vivemos em um tempo que muitos buscam sentido e propósito. A mensagem da ressurreição é a resposta que o mundo precisa. Podemos ser portadores dessa boa notícia, levando luz e esperança onde quer que formos. Isso é muito bom, né? Isso é muito importante. Essa mensagem é que a gente precisa compartilhar com o nosso irmão, com a nossa irmã. A gente precisa levar a mensagem aos 4 cantos do mundo. Se você não pode ser um mensageiro da palavra em outros países como missionário, seja missionário na sua cidade, seja missionário no seu prédio, com seus vizinhos. Esse capítulo nos encoraja a compartilhar essa palavra, né? A ressurreição. Precisamos falar da ressurreição para as pessoas, para que elas tenham esperança, né? Esperança.
que para onde quer que formos, enquanto estamos aqui, nós temos a esperança de que aqui não é a nossa vida eterna é lá no alto. A gente precisa olhar para o alto, olhar para o Senhor e crer na ressurreição. É isso que nós precisamos falar para os nossos irmãos. Então aqui, ao refletirmos sobre o capítulo 15, somos lembrados que a ressurreição de Cristo é a base da nossa esperança e da nossa fé. E nos ensina, né? E nos diz, o que eu aprendo é que nós, como a base, como eu refleti sobre esse capítulo, e entendo que a ressurreição de Cristo é a base da nossa fé e esperança, nós precisamos que nós possamos viver na luz dessa verdade. Com confiança, com propósito, com determinação, sabendo que em Cristo teremos a vitória final. Nosso alvo é a ressurreição, o nosso alvo é a vida eterna. Então nós precisamos seguir buscando esse alvo. Amém, irmãos? Então essa foi a minha... alguns comentários que eu fiz em relação a esse capítulo 15. Leiam o capítulo 15. Olá, seja bem-vindo. Leia esse capítulo 15 e medite sobre ele, porque esse capítulo, como eu falei no início, ele nos convida a mergulhar na verdade central do Evangelho, que é a ressurreição de Jesus. Então esse capítulo 15, ele fala da ressurreição de Cristo, ele fala da nossa ressurreição e ele fala da ressurreição do corpo. Leiam esse capítulo 15, meditem na palavra, amém? Vamos orar então para terminar a live. Pai querido e Pai amado, gratidão por esse estudo, gratidão por essa palavra abençoada, Pai. Obrigada pelo privilégio de poder ter acesso, né, à internet, de poder, através desse canal, que quando é usado com sabedoria, aproxima muita gente do Senhor. Obrigada, Senhor, que possamos cada dia mais levantar pessoas que queiram falar do Teu Evangelho através da internet, através do Instagram, através desses meios que nos ajudam a divulgar o Seu Evangelho. Pai, que possamos ter sabedoria para levar a palavra com ousadia e discernimento, que nós entendamos que o cerne principal do Teu Evangelho é a cruz, é a ressurreição. Pai, como é bom termos a certeza da salvação. Temos a certeza que aqui estamos apenas como peregrinos, mas que a nossa morada será no céu junto a Ti. Obrigada, Senhor, por esse ensinamento. Obrigada por essa meditação, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Pai, eu oro também pelo nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Não temos visto mais muitas notícias referente a enchente, referente ao que aconteceu com o Teu povo. Mas eu sei, nós sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas, porque o Senhor é grandioso, o Senhor é onipotente, onipresente, e o Senhor sabe o que está acontecendo naquele estado atualmente. Pai, continua então derramando a Tua unção, o Teu poder, a Tua proteção, continua derramando consolo, conforto a essas pessoas que sofreram tanto
com essas enchentes. Abençoa, Pai, os voluntários, abençoa os governantes, que eles usem os recursos que chegam até o Estado com dignidade, que eles usem esses recursos para ajudar o povo, não para benefício próprio. Cuida, Pai, protege cada um dos seus filhos. É o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui online comigo. Abençoa, Senhor, cada um deles. Abençoa, Pai, que abra o entendimento deles, o coração, para que essa palavra frutifique, para que essa palavra seja levada a outras pessoas. Obrigada, Senhor. Cuida de suas vidas, de suas famílias, dos seus filhos, de sua saúde. Dê a provisão necessária, porque o Senhor conhece a necessidade de cada filho teu. O Senhor conhece o coração de cada um, a intenção de cada um. Obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigada. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Se Deus quiser e se assim Ele permitir. Amanhã é o último, eu acho que é o último capítulo da primeira carta aos Coríntios. E aí na quarta a gente já começa a segunda carta aos Coríntios. Amém? Então fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Beijos.